Aleluia, Deus abençoe a igreja. Amém. Glória a Deus, fique à vontade, pode se assentar. Você não está em outro lugar senão na casa de Deus, amém? Estou muito feliz de estar aqui reunido com vocês mais uma vez para podermos juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, amém? Que essa noite você saiba de uma coisa: o Deus que pode todas as coisas, Ele está neste lugar, amém? Eu agradeço prontamente ao pastor Kleber por tudo que ele tem feito por nós lá em Mogi das Cruzes, tem estado sempre à nossa disposição, assim como todos vocês que têm orado e têm se dedicado em prol da obra do Senhor Jesus. Não poderia deixar passar sem parabenizar essa igreja maravilhosa por mais um ano que se completa, aonde as portas do inferno têm sido totalmente destruídas, porque nós servimos e bendizemos a um único e verdadeiro Deus, amém? Em meio a um final de pandemia que tudo vai se findando, tudo vai se acabando, e nós olharmos para trás e ver que até aqui nos ajudou o Senhor, é saber que muitas coisas ainda estão por vir, amém? Queria também agradecer a todos os irmãos que se dedicaram lá de Mogi das Cruzes a estar aqui comigo. Agradecer em especial a minha esposa que veio me acompanhando. E é sempre bom fazermos a obra do Senhor, amém? Agora, querido, se você puder, nós viemos aqui para pregar a palavra do Senhor, falar a respeito do que Ele colocou no nosso coração. E sem mais delongas, se você puder abrir a Bíblia, lá em Êxodo 15, versículo 26, tema da nossa festa das cabanas. Jeová Rafá, o Deus ou o Senhor que te sara, amém? Você crê assim? Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos de Mogi que não conseguiram estar aqui, mandaram saudação a todos, amém? Quando você vai achando, Êxodo é facinho de achar, segundo o livro da Bíblia, todos acharam? Amém? Glória a Deus, obrigado meu irmão, Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 15, versículo 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, amém? Você crê assim? Então você pode ter uma certeza, você sai daqui hoje com o seu milagre na mão, amém? Aleluia, é importante estar celebrando mais um ano de vida com relação ao aniversário da igreja, e eu fiquei muito feliz de estar aqui participando deste momento, mas eu fiquei ainda mais feliz quando eu soube a respeito do tema que seria tratado, que seria Jeová Rafá, o Deus que te cura, o Deus que te sara. É uma mensagem muito necessária para a vida das pessoas, mas hoje, se você me permitir dizer assim, eu gostaria que você fosse um pouquinho egoísta e que você tivesse um pensamento: é uma mensagem necessária para mim, amém? Antes de pensarmos de uma forma pluralizada, que nós possamos pensar hoje de uma forma singular. E talvez você fale assim: por que é tão importante eu entender essa mensagem primeiramente para mim? Porque é simples: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas saradas saram pessoas. Que você seja sarado hoje, porque existe um mundo inteiro precisando ser sarado, e o Senhor Jesus Cristo escolheu a sua vida, amém? Você precisa ter essa convicção, mas uma convicção totalmente respaldada e baseada na palavra do Senhor. Quantos aqui no decorrer da sua vida cristã já ouviram pessoas falando a respeito de Jeová Rafá? A maioria dos cristãos falam a respeito disso e invocam isso falando a respeito dessa maravilhosa manifestação de Deus, não é verdade? Mas muitos interpretam de uma forma um pouco errada e pensam assim: Jeová Rafá se manifesta de vez em quando. Dependendo das ocasiões, e dependendo das ocasiões, Ele não se manifesta dessa forma. Mas uma coisa eu preciso que você saiba: o Deus que cura, para Ele curar é tão natural quanto você acordar durante o dia e falar: eu vou desbravar mais um dia. Então não existe enfermidade, não existe situações, a cura para Ele é algo normal. Sendo assim, eu preciso ter uma convicção:
O que é anormal para Deus é que eu esteja doente. É que eu esteja com algo na minha vida totalmente manchada ou simplesmente fora do padrão que Ele estabeleceu. E quando nós falamos de cura, a cura que o Senhor tem para as nossas vidas, ela vai muito além da cura física. Quando nós falamos a respeito de Jeová Rafá, nós precisamos entender que ela é uma manifestação de Deus, traduzindo, chegando até o Deus que cura. E a cura em si, ela vai tanto na parte física, quanto na parte espiritual, sentimental, emocional, familiar, profissional. Tudo aquilo que estiver doentio, tudo aquilo que estiver com problemas, saiba de uma coisa: Deus tem poder para solucionar a situação. Amém? Então nós precisamos entender uma situação. Jeová Rafá é o quê? Uma manifestação de um Deus poderoso. E o nosso Deus, Ele é especialista em manifestações precisas. Ele se manifestou ao longo da história que Ele nos deixou de presente. E Ele se manifestou como Jeová Jirê, o Deus proverá. Ele se manifestou como Jeová Shalom, o Senhor é a paz. E logo também, em determinado momento, Ele se manifestou como Jeová Rafá. E isso implica que eu tenho que entender uma coisa: que a vontade de Deus não é com que nós estejamos totalmente debilitados ou à deriva daquilo que o mundo tem oferecido. A vontade de Deus é sarar, é regenerar, é nos fazer novas criaturas para vivermos a realidade a qual Ele estabeleceu. A realidade a qual nós vivemos não é uma realidade pautada pelo mundo, mas é uma realidade pautada por Deus. Amém? Realidade essa que eu tenho que olhar e entender então que a manifestação de Deus, ela expressa totalmente o seu caráter, a sua vontade e tudo aquilo que Ele tem reservado para mim. Amém? Sendo assim, cura, restauração, libertação e tudo que pode se agregar com formas derivadas de Deus, o Deus que cura, é uma vontade expressa de Deus para a sua vida em particular. Não que isso fique exclusivamente restrito a nós. Graças a Deus, a Igreja Evangélica Ajas tomou posse dessa palavra e sabe verdadeiramente qual é a vontade de Deus. E nós devemos andar assim todos os dias. Muitas pessoas cogitam, e provavelmente você escuta isso no passar do tempo com grande frequência: como é que vocês conseguem ser tão soberbos a ponto de falar que não existe enfermidade que fica diante de Deus, que toda enfermidade tem que sair, toda enfermidade tem que cair por terra? Isso é soberbo, isso é loucura. Isso pode ser loucura para os homens, mas para a palavra de Deus é poder dele manifesto. É isso que Ele deixou estabelecido, é isso que Ele deixou para nós, tanto que Ele faz um convite a todos, Ele não convidou alguns. Essa palavra que Ele veio trazer não foi segregada a um grupo específico de pessoas, mas pelo contrário, Jesus esteve aqui e Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, eu vos darei alívio. Então é importante eu entender isso, que a manifestação de cura, a manifestação de Jeová Rafá não é algo novo, ou tampouco é algo que aconteceu somente no passado, mas é algo manifesto em toda a história da Bíblia, em toda a história que Deus deixou reservado para mim e para você. Alguns exemplos nós temos a respeito da esterilidade de Ana, uma mulher que tinha o seu ventre ressequido. Quantos lembram dessa história? Ela não podia ter filhos, mas em um momento ela decidiu fazer uma busca, e essa é a mesma busca que eu quero que você proponha todos os dias no seu coração. Quando você estiver passando por um vale de sombra de morte, faça essa mesma busca, se prostre diante do Senhor e fale: ei Senhor, eu preciso que o Senhor me dê vida no meu ventre, eu preciso que o Senhor traga cura, e quando o Senhor fizer, assim também eu trarei o meu filho para a tua casa. E a história acontece, e ela faz exatamente isso. Ela traz Samuelzinho e fala: Samuel, você vai agora morar na casa de Deus, você vai aprender com Eli. Ela cumpre aquele propósito ao qual ela tinha feito. Passa-se mais um tempo, e nós conhecemos alguma outra história. Naamã, um general poderoso de guerra, tomado por lepra. E a lepra naquele período era uma doença devastadora, assim como muitas enfermidades que nós conhecemos hoje, não é verdade? Mas Naamã, ele estava totalmente tomado pela enfermidade, até o momento que ele conheceu Deus, até o momento que ele teve um encontro verdadeiro. E é engraçado que quando Naamã, ele ouve dizer que existia um profeta em Israel, ele simplesmente vai até aquele lugar com uma carta do rei dele, e entrega na mão do rei de Israel e fala assim:
o meu Senhor mandou eu vir aqui, porque existe um profeta e eu serei sarado, eu preciso da cura. O rei então de Israel rasga suas vestes e fala: quem sou eu para determinar vida ou morte? Mas de repente se levanta um homem de Deus e ele fala assim: não pode ficar com o coração perturbado, deixa que ele venha até mim, para que ele veja que há profeta em Israel. E assim também a igreja evangélica já se levantou. Enquanto o mundo inteiro estiver acovardado, nós nos levantaremos e diremos: pode deixar vir os enfermos, pode deixar vir os perturbados, para que eles vejam que há Deus em Israel. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa convicção. O Deus que sarou lá atrás é o mesmo Deus que sara hoje. As coisas não mudaram, todas as coisas podem passar, mas a palavra permanece para sempre. É essa convicção que nós devemos que ter, é isso que tem que ter guardado dentro do nosso coração. Passa-se o tempo, o Senhor Jesus se manifesta. E quando ele estava aqui executando o seu ministério, nós nos deparamos com a história da mulher do fluxo de sangue. A multidão inteira olhava para ele e falava: você tem que viver separada do povo. Você não pode ter contato com o povo. Sofria anos, gastou todos os seus recursos, procurando cura, procurando alívio para a sua vida. Mas só existe um alívio, querido, que nós precisamos. E esse alívio é Jesus. Quando ela desbravou a multidão inteira e tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Ainda assim, nós vemos um cego de nascença. E é engraçado que quando Deus realiza este milagre, as pessoas falam assim: nunca vimos um cego de nascença voltar a enxergar. Certamente ele é ungido do Senhor. E é essa mesma convicção que nós temos que ter. Mas é necessário que nós compreendamos uma situação, que para viver a manifestação de um Deus que sara, é necessário que eu tenha também um posicionamento diferente do posicionamento que a maioria das pessoas costumam ter. Um posicionamento a qual não é pautado de acordo com as estatísticas, que não é pautado de acordo com as acusações ou os dedos apontados para nós, falando assim: não há esperança para vocês. Essa luta, essa enfermidade, todos esses problemas não têm solução. Ei, querido, eu quero te dizer: Jesus Cristo, Ele está aqui. Então há solução para a sua vida. Há solução para a sua vida. E esse posicionamento acontece em uma forma de transição. Desde que nós nascemos, nós somos acostumados com as pregações que o mundo faz, não é assim? Quantos aqui já fizeram algum check-up? E você passa lá e pergunta assim: o seu pai tem pressão alta, sua mãe tem pressão alta? Tem. Então cuidado que você provavelmente vai ter. Não é assim que o mundo prega? Todo tempo é assim. E eu fico imaginando a respeito do povo no Egito. A palavra do Senhor fala assim: porque eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Não é essa palavra que vem? Mas o Senhor vem também com um posicionamento diferente. Ele fala assim: se ouvirdes atento a voz do Senhor. Primeira coisa que eu preciso compreender: não é o mundo que fala comigo, não é a estatística que fala comigo, não é crise que fala comigo, não é pandemia que fala comigo. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. E Ele segue dizendo: eu sou o Deus que te sara. Mas Ele não para por aí, Ele segue avisando. E Ele fala assim: e fizerdes tudo que é reto diante dos olhos de Deus. Tem muitas pessoas que querem manifestação de Deus, sabe por quê? Porque elas depositam a sua fé num sentido de fé no efeito. Sabe qual é a fé no efeito? Deus sara. Mas fé no efeito nos faz viver sempre tropeçando, porque o que é necessário que nós tenhamos é fé na causa. Antes mesmo do meu milagre, eu quero Deus. Antes mesmo de bênçãos, eu quero estar posicionado no meu Salvador. É essa fé que tem que tocar o coração de Deus, é essa fé que tem que mover a minha vida. E Ele segue dizendo: e guardares todos os meus estatutos. Se você fizer tudo isso, não virá mal algum sobre a sua vida. E é interessante que tem muitas pessoas que falam: não, quando vem enfermidade é vontade de Deus. Sabe o que está faltando? Ler Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Aí você fala assim: irmão, então se alguém fica doente não é da vontade de Deus, não é da vontade real de Deus. A permissiva é outra questão. Porque Deus, Ele é tão bondoso conosco que Ele nos deu o livre-arbítrio, queridos. Mas a verdade é que de Gênesis a Apocalipse, se não fosse da vontade dele curar, Ele não tinha feito uma manifestação tão poderosa dizendo: eu sou o Deus que te sara.
Ele não fala, eu sou o Deus que de vez em quando vou sarar. Eu sou o Deus que de vez em quando vou manifestar ajuda ao meu povo. Não, não, não. Eu sou aquele que sara. Independente da situação. Independente da enfermidade. Independente se seja área sentimental, espiritual ou qualquer que seja a área. Ele é o Deus que resolve todas as coisas. Literalmente, nós precisamos entender esse princípio. Um princípio de ter que ter a nossa realidade transformada. Sair de uma realidade terrena e natural e passar a viver uma realidade totalmente espiritual. Por isso que a palavra do Senhor nos mostra desde o início de que quando Ele queria manifestar o seu poder, Ele exigia que o povo tivesse uma transformação, tivesse um novo status, um novo posicionamento para que o poder de Deus pudesse ser manifesto. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, antes mesmo da liberação do povo de Israel, antes mesmo deles atravessarem o Mar Vermelho e terem a manifestação de Deus, como Jeová Rafá, é interessante que Deus, Ele aparece a Moisés numa sarça ardente. E Ele fala, Moisés, você vai ir até o meu povo e você vai libertar o meu povo que está lá cativo no Egito. E a pergunta de Moisés talvez seria a mesma pergunta que eu e você faríamos para ele. Senhor, eu vou dizer que quem me enviou? E ele fala o quê? Eu sou o que sou, é o que você vai dizer. Em outras palavras, ele estava falando assim, eu me torno no que me torno, ou eu me torno no que eu quiser. É esse Deus que contém todas as manifestações que você pensar, que você imaginar. É esse Deus que estava enviando Moisés para libertar um povo que estava totalmente cativo e acostumado com o padrão do quê? Padrão do mundo, padrão do Egito, uma vida de escravidão, uma vida pautada em adoração a deuses pagãos, pautada a idolatria, pautada a tudo aquilo que o mundo poderia oferecer. Mas o Senhor Deus falou assim, Moisés, você vai libertar esse povo, e essa realidade a qual eles vivem vai ficar para trás, porque eu vou fazer nova todas as coisas. E é interessante nós pensarmos a respeito dessa transição que o povo faz. E uma coisa eu preciso entender, a liberação ou a libertação do povo de Israel, ela é concretizada quando eles atravessam o Mar Vermelho. E água normalmente tem um simbolismo a respeito da presença de Deus. E uma coisa eu preciso ter guardada dentro do meu coração, só existe nova realidade quando a presença de Deus é verdadeira. Só existe novo posicionamento quando é a presença de Deus que me move. Então nós olhamos para o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho, e de escravos, ao chegarem do outro lado, um povo livre. Pessoas que estavam pautadas em todo tipo que o Egito tinha pregado aos ouvidos delas, ao atravessarem para o outro lado, eles ficam como um povo agora separado. E de escravo, somos agora peregrinos. Essa era a mensagem que eles tinham no coração. Peregrinos por quê? Porque nós estamos aqui só de passagem. Tem uma cidade maravilhosa nos esperando. Tem um lugar celestial nos esperando. Era essa a certeza que eles tinham. Mas não para por aí. E eles seguem avançando. E quando Deus, Ele recolhe Moisés, Ele coloca Josué no seu lugar. E eles estavam agora de escravos, agora eles eram peregrinos. E quando o Senhor recolhe Moisés e coloca Josué para cuidar do povo, Ele fala, eu serei com você assim como eu fui com Moisés. E de repente um dia ele se depara na frente do Rio Jordão. E mais uma vez é necessário que o povo faça uma transição, porque era a hora deles deixarem de ser apenas peregrinos e passarem a ser conquistadores. E eles saem daquela situação, o Rio Jordão é aberto, o povo passa em terra seca, e ao atravessar para o outro lado eles olham para lá e falam assim, agora somos peregrinos, mas também somos conquistadores. E é maravilhoso pensar a respeito dessa transição, porque ela não parou por ali. Ela chegou até mim e chegou até a você. Então é necessário entender que também para a minha vida, viver uma completa restauração, para viver novas situações que somente o Senhor pode me dar, é necessário que eu faça uma transição. E quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor vem e nos diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é,
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transição é necessário que nós entendamos perfeitamente, porque assim como Deus se manifestou lá atrás, como Deus que sara, como Deus que cura, como Deus que liberta, essa situação é necessário ser vivo dentro de mim, mas é necessário que eu compreenda uma situação, é necessário que eu transite da velha vida para a nova realidade que o Senhor me permite. E essa nova realidade, quando é estabelecida a respeito da nova criação, ela só tem um princípio e só tem uma forma de se alcançar. E ele fala, sendo assim, se alguém está em Cristo, amém? Ou seja, não dá para ser nova criatura estando na minha própria forma. Não dá para ser nova criatura estando respaldado totalmente no meu conceito, na minha ideia ou nas teorias do mundo. Eu só posso ser nova criatura se eu estiver estabelecido em Cristo, amém? Mas qual é essa transição que nós precisamos compreender? Transição simples essa, éramos órfãos, mas quando conhecemos Ele, somos filhos de Deus. Mas isso só acontece quando nós nos achegamos até o Senhor e compreendemos que Ele é suficiente capaz para fazer nova todas as coisas. E quando nós olhamos para a Bíblia de Jerusalém, ele fala assim, ó, se faz uma realidade nova. Realidade essa que não é física, querido. Realidade essa que não é terrena, mas realidade essa que é espiritual. Amém? Sendo espiritual, eu não posso tocar nas bênçãos que Deus tem reservada para mim com as coisas da terra. Eu não posso tocar nas bênçãos celestiais quando eu quero manifestá-las primeiro fisicamente. Bênção de Deus não se manifesta no físico primeiro, mas ela se manifesta no reino espiritual. E por eu ser nova criatura, eu posso adentrar no reino espiritual, adentrar lá, pegar aquilo que é meu por direito e fazer com que ela se manifeste no físico, amém? Ou seja, éramos órfãos, agora somos filhos. E a palavra de Deus nos fala que nós temos direitos. Qual é esse direito? O direito de receber e de viver todas as coisas que Ele reservou para nós desde a fundação do mundo. Então uma coisa que eu preciso ter guardado dentro do meu coração, vivendo essa nova realidade, realidade essa que se fez por eu estar em Cristo, eu preciso compreender que o mundo não fala mais comigo, mas o que fala comigo é a palavra de Deus. E embora o mundo olhe para mim e possa muitas vezes tentar apontar e falar, ali vai um fracassado, ali vai um doente, ali vai alguém que está à deriva do mundo, eu tenho que olhar e falar, o que a Bíblia fala de mim? O que Deus fala de mim? E essa convicção eu tenho que ter dentro de mim. Tudo quanto a palavra de Deus diz que eu sou de verdade. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho de verdade. E tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso de verdade. Não é mais de acordo com o mundo, mas é agora de acordo com a palavra de Deus. Uma nova realidade foi feita. Realidade essa que eu tenho que tomar posse e falar, é essa vida a qual o Senhor reservou para mim. Reservou para todos aqueles que são filhos de Deus. E é maravilhoso pensar a respeito dessa nova realidade. Porque muitas pessoas hoje, depois de tudo aquilo que Deus fez, de morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, ainda hoje tem pessoas que pensam que elas estão à deriva da realidade que o mundo tem proposto, que estão à deriva da realidade que o mundo tem oferecido. Mas é interessante olhar que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da morte e ressurreição do meu Senhor, ele olhou, e eu creio que por um telescópio espiritual, e ele começou a enxergar a realidade que seria proposta para mim e para você. Realidade essa que não condiz com o mundo, realidade essa que não condiz com as coisas lá de fora, mas uma realidade agora que viria da parte do Senhor. E ele olhando por aquele telescópio, ele falou assim, certo é que uma realidade nova foi feita, e verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores, e o mundo inteiro o reputava como ferido e aflito de Deus. Mas ele foi transpassado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. As dívidas que nós tínhamos, os pecados que nós tínhamos, foi colocada no corpo de Jesus. E o profeta Isaías, ainda com binóculos dele espiritual, olhando para o futuro, e olhando para aquela realidade que ia ser proposta para você, ele fala, por causa das pisaduras
fomos sarados. O que é que te impede de enxergar essa realidade? Em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais e veja a realidade que o Senhor oferece para você. E passe a viver aquilo que Ele tem reservado. Passe a viver aquilo que Ele tem separado para os seus filhos. Um profeta há cerca de 700 anos conseguiu enxergar. Eu não sei você, mas eu tomo posse dessa realidade. Eu não sei você, mas eu vivo nessa realidade, porque o meu Redentor vive. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos ter essa convicção, queridos. Uma realidade nova foi proposta. Realidade essa, que toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões, foi cravada na cruz, foi pago. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele morre naquela cruz, Ele dá um brado e fala, está consumado, está pago. Toda a dívida que você tinha, foi quitada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que verteu na cruz. Mas é interessante nós voltarmos e pensarmos, o povo que estava cativo no Egito, eles tiveram que fazer uma transição, sair da vida de escravo e passar a viver uma vida de peregrinos, posteriormente uma vida de conquistadores, e essa transição chega até mim, chega até você. Éramos órfãos, estávamos à deriva de tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer. A verdade, querido, que nem direito nós tínhamos. Olhávamos, e se você pintar este quadro, olhávamos meio que à distância, o povo de Israel, com todo direito, com toda a regalia, e nós olhávamos à distância e falávamos assim, nós não temos nem direito. Mas de repente a palavra do Senhor veio e fala assim, ó, Ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas todos aqueles que creram, a todos aqueles que receberam, a estes que receberam o nome do Senhor, foi dado o direito de ser feito filho de Deus. E essa transição é necessária ser feita. Mas quando é que eu faço essa transição? Quando eu olho para a cruz, e eu não fico como simplesmente alguém à deriva do mundo, mas eu passo pela cruz, e ao passar pela cruz, eu sou filho de Deus. Ao passar pela cruz, eu tenho um contato direto com o amor incondicional. Amor esse que não se conteve no peito, mas quando foi furado nos seus lados, dele vertia água e sangue, dele vertia tudo o que nós precisávamos. Mas a verdade, que a manifestação de toda a vontade de Deus não se cumpriria se ele tivesse ficado morto e não tivesse ressurreto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo, e contém tudo que eu preciso. Tem um nome que é sobre todo nome, tem manifestações infinitas. Sendo assim, saiba de uma coisa, seja o que for que você esteja precisando, Deus pode. Eu preciso ter essa convicção. Ao passar pela cruz, eu passo a ter uma nova realidade. E eu posso afirmar com toda certeza, malditos nunca mais, órfãos nunca mais, doentes nunca mais. Eu fui sarado, eu fui regenerado, Ele fez nova todas as coisas. Eu não fico à deriva do mundo, eu fico à deriva da palavra de Deus. E a manifestação dele me garante, Ele é o Deus que me sara. Ele é o Deus que me sara. Jesus é a manifestação do Deus que sara. É um nome sobre todo nome. É o Deus que contém todo o poder. Como é que eu passo a viver isso? Se apropriando da palavra de Deus e vivendo à altura da palavra de Deus. Essa parte é de suma importância, queridos. Porque a verdade que o mundo ele não cessa de pregar. O mundo ele insiste todos os dias. Ele fala contra mim, ele fala contra você. E ele segue todos os dias falando. Mas a verdade é que eu tenho que começar a olhar para a palavra do Senhor e permitir que ela fale comigo todos os dias, porque ela tem tudo que condiz com a realidade que Ele propôs para mim. A palavra de Deus tem a realidade perfeita para as nossas vidas. Realidade essa que não fica respaldada por épocas, por governos, por nações. Não.
Autoridade essa, realidade essa, que é condicionada a todos aqueles que são filhos de Deus. Realidade essa que foi dada muito antes de nós existirmos neste mundo terreno e passageiro. Essa realidade foi planejada e sonhada no coração de Deus. E quando você estava lá sendo formado, quando você estava lá sendo desenhado, e existe uma canção que diz que o maior pintor do mundo está pintando a sua história. Ele não pintou com traços de crueldade, porque senão ele contradiziria a palavra que ele é luz e não há trevas nele. Ele não pintou a sua história manchada por enfermidades, tragédias, destruições, mas ele pintou a sua história contendo toda a vontade que ele sonhou para você. Realidade essa que muitas pessoas tentam explicar, mas eu prefiro a realidade a qual a Bíblia mesmo explica. E ela fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Olha para dentro do seu coração aí, o que você está passando hoje, nesse exato momento. E guarde aquilo que eu falei, o Deus que sara, Ele não é limitado à dor física. Ele não é limitado à dor espiritual. Ele não é limitado a alguma situação. Ele sara todas as coisas. E talvez você esteja olhando para dentro do seu coração aí, falando agora assim: eu estou totalmente destruído, totalmente morto. Eu me separei de Deus, porque todas as vezes que nós nos separamos de Deus, nós temos morte, querido. Somente Ele tem vida, e vida abundante, é essa vida que Ele tem para nós. Mas eu estou enfermo, eu estou tomado por todas as coisas que o mundo lançou sobre mim. Ei, começa a recorrer para Jesus agora, começa a chegar pertinho dEle, porque quando você se achega dEle, você se afasta do que é do mundo. Se afastando do que é do mundo, você sai da velha realidade e passa a viver na nova realidade. E essa realidade de Deus não tem enfermidade que possa continuar na sua vida. Não tem problemas que podem continuar na sua vida. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que tem todo o poder. Mas irmão, o que você está falando é uma utopia? Não, querido, eu estou falando de Bíblia. É o que a palavra de Deus nos ensinou. E ela nos diz assim: aquilo que eu também aprendi, ou o que eu recebi do Senhor, é aquilo que eu também vos entreguei. Ao ter contato com essa realidade, por isso que eu falei que essa mensagem, antes mesmo de ser pensada de uma forma plural, para todos aqueles é necessário que eu pense, é para mim. Porque quando eu tenho convicção dessa realidade que me foi proposta, eu sei sair por aí anunciando que Cristo ainda hoje manifesta o seu poder. Eu consigo sair ainda hoje falando: o Deus que sara, Ele continua manifestando-se como Jeová Rafá. Não é de forma esporádica. Eu preciso compreender isso. Eu preciso ter essa posição. Não é algo que está por vir. Não é algo que acontece de vez em quando. Não, não, não. Curar para Ele é uma coisa tão natural, tão simplória, é que a gente complica demais. Já dizia Thales Roberto: é fácil demais viver em paz, é a gente quem complica tudo. Quando olhamos para a palavra de Deus, Ele fala das coisas de uma forma tão simples e tão diretas. Quando o pastor Kleber ele começou a ir em Mogi das Cruzes cerca de 3 anos atrás, ele falava dessa mensagem, eu falava: mas pastor, é simples assim? Ele falava: é fácil desse jeito. Eu falava: não é possível. Mas hoje o que não é possível para mim é ver que existem pessoas vagando, cheias de enfermidades, cheias de problemas, quando a palavra de Deus nos mostra que de Gênesis a Apocalipse, o Deus que sara estava presente. Quando a palavra dele segue mostrando que tudo que é mal, que tudo que é ruim provém do mundo, mas que da realidade que vem do Senhor, vem coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas nós temos que simplificar ao ponto de simplesmente falar: Senhor, a tua palavra é suficiente para mim. Não importa os padrões humanos. Não importa o que todas as pessoas podem dizer. Eu seguirei confiando na tua palavra. Porque ela é a realidade que eu escolhi para a minha vida. Que você possa viver com essa verdade dentro do seu coração todos os dias. O Deus que te sara, Ele não deixou de existir. Mas Ele está vivo, e Ele contém todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra.
Você consegue limitar o poder de Deus? Eu não consigo. A morte tentou limitar e não pôde. O diabo tentou limitar, mas não pôde. Hoje, o diabo, ele não tem chave nem da própria casa. Não permita que a sua vida seja um depósito para ele continuar lançando as coisas que ele tem. Ele não tem casa, ele não tem lugar para depositar as suas coisas, sabe por quê? Porque o meu Deus, ele desceu às profundezas do abismo e tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Mas ele não para por aí, ele continua olhando para todas as pessoas, e ele continua tentando lançar todo tipo de bagagem, todo tipo de lixo, todo tipo de coisas ruins que ele tem. Mas uma coisa é certa, ele pode tentar em todos os lugares, porque nós tivemos um encontro com Deus, e nós continuaremos sarados, regenerados, e livres de toda armadilha de Satanás, em o nome de Jesus Cristo. O Deus que te sara está aqui. Aleluia. Que você guarde essa palavra no seu coração, querido. Ainda teremos mais 2 dias de festa sendo ministrados pela palavra do Senhor. Mas não espera chegar lá no final não, para você sair com a sua bênção. Toma posse hoje, essa é a realidade que Deus reservou para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus te guarde. Que Deus esteja presente em todos os momentos. Mas lembre-se sempre, viva a altura da palavra de Deus. É isso que Ele deixou reservado para nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.